glorificado. Amém. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Como o pastor falou, meu nome é Vanderlei, sou diácono da comunidade evangélica e tenho a responsabilidade, pela segunda vez estar pregando aqui, Agradeço ao pastor Adriano, que está presente hoje na oportunidade, ao pastor Lenina, que acreditou, confia no meu trabalho, divulgar o Evangelho do Senhor. E trago um abraço ao meu pastor, no Reverendo Augusto, a todos, E convido os irmãos que puderem abrir suas Bíblias em João, capítulo 4, versículo 27 ao 34. Vou tentar passar a palavra aos irmãos dentro daquilo que o Espírito Santo tratou comigo, que primeiro ele trata com a gente, para depois passar para a igreja. É sempre bom poder cultuar o Senhor, sempre estar na casa do Senhor. E temos que aproveitar cada oportunidade que temos, pois não sabemos o dia de amanhã. Então, sempre que podemos vir à casa de Deus, podemos louvar o teu santo nome, a gente possa estar aqui de pé diante do Senhor, Deus. E a palavra de Deus diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vos não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumo a sua obra. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Esse capítulo 4 é um capítulo bastante conhecido, que é a passagem samaritana junto ao poço, mas a gente vai tratar de todo o capítulo 4 dentro daquilo que o Espírito Santo me passou, E isso vai começar falando, que o Senhor e seus discípulos, eles estavam na Judéia, quando ouviram comentários que os fariseus estavam falando, que Jesus batizava mais que João Batista. Mas na verdade, quem batizava eram seus discípulos, Mas ao nome de Jesus, rodava por toda aquela cidade, por toda aquela região, Então Jesus, ouvindo isso, ele se interessou, chegou a falar com os seus discípulos, e decidiram voltar mais uma vez à Galileia, saindo da Judéia até a Galileia. Porém, a palavra de Deus vai dizer que era necessário passar por Samaria. Havia uma necessidade que Jesus passasse por aquele lugar. Certamente, pela direção do Espírito Santo, tocado do Senhor, ele decidiu passar por aquele lugar. Mas aí a gente vai e pergunta: mas por que, Senhor? Por que ele precisaria passar por aquele lugar? O povo samaritano, como a igreja conhece, todos nós conhecemos, vivos, sabemos, O povo samaritano era um povo inimigo dos judeus. Era um povo que tinha suas doutrinas, diferentes, crenças diferentes, E havia dois povos que eles não se davam, Eles não havia uma fraternização entre judeus e samaritanos. E até tanto quando Jesus fala com aquela mulher, que ela fala do marido dele, Jesus fala dos 5 maridos, dos 5 esposos dela, E ela fica assustada, Só que a palavra de Deus, revelada para mim, não foi. Jesus não se dirigiu a ela sobre os 5 esposos, referente realmente aos esposos dela, mas sim referente aos 5 deuses que o povo samaritano adorava. Jesus mostrou para ela algum erro daquele povo, uma crença diferente do que ele queria trazer para ela. E esse povo ele não tinha conhecimento de Cristo, Ele não ouvia falar sobre Cristo. Muitas vezes, ali era um povo que precisava ser evangelizado, era um povo que precisava ouvir a palavra de Deus. Esse povo ele era excluído, como eu falei, os judeus não se davam com eles. Então, eles não iam até eles não entravam no período deles.
E eles ficaram isolados, eles não conheciam a palavra de Deus, eles não tinham acesso ao conhecimento, ao amor de Cristo. E Jesus passando por ali, né, ele foi até aquele local, né, onde aquela mulher estava, né, e foi buscar água, né. E ali Jesus, encontrou chegando com ela, né, se assentou ali, né, descansando, né, e os discípulos saíram até a cidade para procurar algo para comer, né. E ele ficou ali junto com aquela mulher. E aqui a palavra de Deus nos diz, né, que por direção do Espírito Santo, né, que Jesus passou por esse lugar. Pois era necessário fazer a obra ali, né, era necessário pregar o Evangelho. E muitas vezes, irmãos, a gente recebe o direcionamento do Espírito Santo, o Espírito Santo chega para a gente, fala com a gente, né, pede para a gente chegar até uma pessoa, poder falar com aquela pessoa, pelo amor de Deus, poder chegar, abraçar uma pessoa. E muitas vezes a gente é receoso, a gente não chega, né? A gente acha, não é o Espírito Santo que está falando comigo. E acaba vendo por não conhecer a pessoa, não chega lá, não dá um abraço dela. Muitas vezes a gente passa por ambientes onde tem pessoas lá que a gente olha, né? Tá que vê com a pessoa lá, né? A gente sempre deseja chegar lá e falar para ela, né? Falar do amor de Deus, estender a mão para ela, mas a gente fica com receio, né? Porque o pessoal vai pensar se viu na porta do boteco, do bar, conversando com a pessoa. Então a gente se retrai e não chega naquele local. Mas são nesses locais, irmãos, que a gente tem que levar a palavra de Deus. Que pregar na igreja, como já falou, a gente conhece, pregar na frente é fácil, a gente tem que pregar para quem está lá fora. A gente tem que pregar para as pessoas que estão na calçada, temos que pregar para as pessoas que estão nos bares. Muitas vezes a gente vê, né, o irmão está na igreja, certo? Por causa de situações, ele acaba caindo e se afasta da igreja. Esse irmão a gente passa, indo para o culto, a gente vê esse irmão lá no bar, talvez sentadinho lá no bar lá, né? Naquele mundo lá, a gente passa, olha bem todo para ele e segue. Aí muitas vezes a gente ainda como diz, né, onde a gente é crucificado e passa lá o crente lá. Quando eu estava na igreja, me abraçava, dava a mão, dava a paz do Senhor, agora eu estou aqui, não me vê mais, não olha para mim. Mas irmãos, a gente tem que entrar lá naquele ambiente e dar a mão para ele, dar um abraço dele, dar a paz do Senhor para ele. Porque a paz do Senhor não é da placa da igreja, não é de igreja A, a paz ela é do Senhor. A gente tem que dar a paz a todos. No meu trabalho eu costumo dos meninos que nem são evangélicos, quando eu chego eu dou a paz para cada um deles. Porque a paz ela não é minha, não é da minha igreja. A paz é do Senhor, ela é direito de todos, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, quando a gente tiver a oportunidade, faça como Jesus fez. Ele foi aquela mulher, ele sendo judeu, ele quebrou todas as regras. Como Jesus, né, não era de seguir regras, né? Ele foi a mulher samaritana, chegou a ela e falou de Jesus, falou de Deus, falou do amor, falou de salvação, pregou para ela naquele lugar, um local ali adverso, né? Um local onde não tinha condições, não tinha uma parede, não tinha um som, não tinha uma estrutura, né? Ele simplesmente chegou para ela ali naquele local e pregou para ela ali, falou do Evangelho, pregou Deus para ela. E essa mulher, direcionada depois por Cristo, a gente vai ler algumas Bíblias, a gente vai ver estudo, que vai falar que ela é uma das primeiras pregadoras da palavra de Deus, mulheres. Porque ela, ao sair, como o texto que a gente leu aqui, ao sair, ela desceu a cidade e foi aos líderes e às pessoas da cidade e falou de Cristo com eles. Ela pregou o Evangelho para eles. Aquele Evangelho que ela ouviu lá no poço, ela desceu a cidade e pregou para eles. Ela, sendo samaritana, tinha acabado de ouvir a palavra de Deus, tinha acabado de se converter, tinha aceitado Cristo como Salvador dela. Ela desceu até a cidade e pregou para aquele povo. Aquele povo, todo mundo se interessou tanto que a palavra de Deus fala que eles subiram para ir de encontro a Jesus. Então, irmãos, muitas dessas pessoas que estão lá fora, que não vêm para a igreja, que não têm uma doutrina, não tem uma igreja a seguir, muitas vezes é falha nossa. Porque nós não chegamos para ele, a gente não convida eles. A gente não convida o irmão para vir para a igreja. A gente não chega para ele, pega, domingo vai ter um culto na igreja, vamos lá, vamos participar com a gente lá, vamos lá louvar, vamos lá ouvir a palavra. A gente não tem que convidar, a gente tem que aproveitar as oportunidades, como Jesus aproveitou essa oportunidade. Então a palavra de Deus diz que não foi por acaso ele passou por Samaria, porque ali havia uma mulher, havia um povo que necessitava ouvir a palavra de Deus. E assim, mas muitas vezes nós, né,
A gente sabe que lá fora tem um povo necessitado, um povo que precisa ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente fecha os olhos, a gente quer pregar só dentro das paredes. Eu falo por mim também, irmãos. Muitas vezes eu falho, a gente falha, a gente tem a oportunidade de pregar para o irmão, a gente fica com medo e acaba não falando. A gente pensa qual será a reação dele, da gente falar de Deus para ele. Mas a gente não pode ter esse medo. A gente tem um Deus grande sobre nós. Ele pede ir pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vamos pregar a palavra de Deus. Vamos falar, irmãos, do amor de Cristo por nós. Vamos falar do amor de Cristo, meu pai e meus irmãos, para cada um deles. Porque Deus nos deu, o Cristo nos deu uma ordem, que era para pregar o Evangelho. E a gente tem que seguir essa ordem, temos que pregar o Evangelho. Porque o grande dia está às portas. E a gente vê muitas pessoas aí fora na rua, né, que estão abandonadas, deixadas de lado, que não conhecem o amor de Deus. Vamos resgatar essas almas. Vamos trazer essas pessoas, irmãos, para Cristo. Vamos salvar almas. Vamos ser pregadores do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus também vai dizer, né? Jesus cansado assentou-se. Jesus ali, né, homem, o corpo físico dele, ele se cansou e ele sentou para descansar, né? E quando os discípulos, né, como foi falado, desceram até a cidade para procurar algo para se alimentar. E Jesus ficou ali à espera daquela mulher. E ele sentado ali, descansando, quando chegou essa samaritana, chegou até ele, né? E Jesus ficou ali, parou, seu corpo cansado, recuperar as energias, né? Respirar um pouco, né? E assim, muitas vezes a gente para pensar, irmãos, quantas pessoas, né, que estão por aí, né, cansadas, né? Que estão paradas, né, na caminhada, né? Na caminhada que eu digo a vida, né? Que a nossa vida é uma caminhada, né? Do nascimento até a morte, né? Quantas pessoas encontram-se paradas por aí, sem força de prosseguir, cansadas, né? Desanimadas, abatidas, porque muitas vezes a pessoa, ela quer caminhar, às vezes machucada, às vezes sofrendo, ela continua insistindo. E às vezes a pessoa, sem força, acaba caindo de uma vez, acaba desfalecendo. Mas o que eu quero trazer para os irmãos, que muitas vezes ao longo da caminhada, como eu falava que Jesus estava cansado, Jesus chegou corpo físico, homem, a gente precisa descansar muitas vezes. Muitas vezes a vida nos machuca, a vida nos agride, e a gente fica cansado, a gente fica desanimado, mas a gente não pode parar. A gente tem que parar e descansar. A gente tem que tirar um momento para nós com Deus, descansar, refletir no que está acontecendo, o que é preciso fazer para mudar aquela situação na nossa vida, mas jamais parar totalmente. É só aquela parada para o descanso, para colocar nossos pensamentos em ordem, acalmar o nosso coração e ver qual o direcionamento a seguir, refrescar-se, né? Tomar da água da vida, né? Que é o Senhor, pedir o direcionamento a Ele, para Ele te mostrar o caminho a seguir. E quando você estiver de pé, quando você estiver revigorado, né? Que você possa continuar a caminhada. Que muitas vezes, né, o caminho, cada um tem um caminho diferente, né? Talvez o irmão ou a irmã aqui está passando por um caminho onde tem pedras, enquanto o outro irmão ali está passando por um caminho onde há espinhos, ou uma ladeira muito grande, uma subida muito grande que ele está enfrentando, buracos. A gente não conhece, cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho. E muitas das vezes, né, a pessoa, como disse, em vez de descansar, ela tenta pegar atalhos durante esse caminho. Eu não sei se tem mais alguém, ou só fui eu só, quando a gente vai viajar, tem um atalho, entra por aqui. A gente acaba entrando, a gente passa por um lugar desconhecido, uma situação difícil, que a gente poderia ter evitado se tivesse continuado pelo mesmo caminho. Aquele atalho que a gente tentou encurtar, o caminho se torna mais difícil. Assim, muitas vezes é a vida, né? A gente tenta pegar atalhos, a gente tenta pegar algo que facilita a nossa caminhada, mas muitas vezes isso apenas prejudica a gente. Esse atalho que você vai pegar, muitas vezes, vai te levar para outra direção, não vai para te levar aquele caminho qual você estava caminhando, o caminho que o Senhor trilhou para você. É um caminho com dificuldades, com pedras, com barreiras, sim, mas a vitória está lá, a sua chegada está lá. E quando Jesus for o seu caminho, aleluia, glória a Deus, pode ter certeza, a sua chegada vai ser maravilhosa. Tem algo grande esperando por você. Então, irmãos, cuidado com os perigos que a vida traz, os perigos dos atalhos, dos caminhos. Mantemos firmes,
Pare, descanse, reflita, recupere-se, refresque e continue a caminhar. Cansou de novo? Pare, irmãos. Descanse novamente, mas nunca pare totalmente. Não caia na estrada, não fique abandonado. Continue persistindo, caminhando. A passos lentos, a passos devagar. Como você pode passar, como você pode caminhar. Mas não desista, não pare em meio do caminho. Continue seguindo, que as lutas são grandes, mas a vitória é maior ainda. Aleluia, glória a Deus. Como o Santo toca, né? Que talvez aqui nessa noite pode haver pessoas que possam estar passando por isso, né? Pode ter pessoas que estão se sentindo presas no caminho, possam estar paradas, sem forças de seguir, estão desanimadas, pensando em parar, desistir, de tomar um outro rumo. Mas o Senhor pede, continue, mantenha-se firme. Essa situação que você possa estar passando, ela é temporária. O Senhor tem a vitória para você. O Senhor vai entrar com provisão para você. Então, irmãos, isso é só um momento. É um momento de você refletir. É um momento de você descansar. Aí, no caso, às vezes você vai achar que você está sem força, né? Estou sem força, eu sozinho não consigo. Mas aí eu trago a outro ponto da passagem. Jesus pede ajuda a uma samaritana, né? Ele pede água àquela mulher. Como se Jesus pediu água a ela? Jesus, homem, estava com sede. Porém, ele não tinha como pegar água no poço. Ele não tinha com que tirar aquela água do poço. Já a samaritana, ela tinha. Ela tinha todo o equipamento que ela veio para coletar água para levar para a casa dela. Então, Jesus pede a ela água, que desse água para ele de beber. E o que eu tiro nessa noite, irmãos, é que, igual foi falado muitas vezes, tem muitas pessoas que estão sem força de continuar, de prosseguir. Mas essas pessoas, por orgulho ou por medo, se prendem, ficam com medo de pedir ajuda. E a palavra de Deus diz, irmãos, não sei se aqui tem alguém que está passando por essa situação, irmãos, mas é a hora de pedir ajuda. É a hora de chegar para a samaritana e pedir a ela que tire água do poço, que te dê água de beber. Que essa pessoa te estenda a mão e te ajude. Talvez você está passando por uma situação que você sozinho você não consegue passar, mas tem uma pessoa que ela pode te ajudar. Uma simples conversa. Se abra para a pessoa, conte a sua situação, mas cuidado com quem você vai conversar. Muitas vezes, né, tem pessoas que só querem ouvir a sua história, mas não querem ajudar você, não querem participar da sua história. Eles só querem saber como você está passando, o que você está passando na sua situação, mas não se interessam realmente pelo seu bem, pelo seu bem-estar, pela sua vida. Então, irmãos, quando você for conversar com a pessoa, que você for se abrir, que você estiver passando por uma situação difícil, peça a direção do Espírito Santo. Veja se realmente essa pessoa é a pessoa que o Senhor quer que você se abra, se você converse com ela. Peça sempre o direcionamento do Espírito Santo. Então, irmãos, se você está enfrentando uma luta difícil, não tente enfrentá-la sozinho. Peça ajuda, peça a pessoa que possa te ajudar. E como eu falei, talvez você sozinho, você não tenha forças para poder lutar, para você poder se reerguer, mas a outra pessoa ela pode te dar a mão de colocar de pé novamente, aleluia. Então, irmão, sempre humildade, sempre tenhamos humildade, não deixamos que o nosso ego fale mais alto. Se você está precisando, se você precisa de uma ajuda, se você necessita de uma ajuda, este é o momento. Pega uma pessoa para te ajudar, pega um direcionamento, pede, conversa com o seu pastor, com o seu líder espiritual, mas converse, pede a ele que ele vai te dar uma palavra sábia, ele vai te dar um direcionamento a qual você seguir. Glória a Deus, aleluia. Aí o Espírito Santo me deu, né, uma parte desse texto, visão diferente das igrejas. Os discípulos, ao voltar, ele topa Jesus com a mulher conversando, né? Mas eles, em momento algum, se atentam ao que aconteceu ali. Eles simplesmente acham interessante ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. E fica só por isso. E eles insistem ao Senhor em comer. Coma, Senhor, se alimente. E Jesus fala, né? O meu alimento é diferente, né? Eles insistem ao Senhor. Se alimente, Senhor, para recuperar suas forças. E o Senhor, com uma visão totalmente diferente deles, né? O Senhor com uma visão espiritual.
O Senhor tinha acabado ali de pregar para uma mulher, tinha acabado de salvar uma alma, tinha acabado de dar direção para uma mulher que se tornou pregadora, como diz, para ir a uma cidade e pregar o evangelho naquele lugar. A visão de Jesus totalmente diferente dos discípulos naquele momento. E eles somente focaram no carnal ali, no alimento, naquela situação, naquele momento ali. Aí o Espírito Santo me diz, me toca, meus irmãos, que é o que está acontecendo muito em nossas igrejas, infelizmente hoje. Está havendo visões diferentes. Muitas vezes o pastor tem uma visão e os membros acabam tendo outra, acabam tendo uma divergência. E quando não se caminha junto, as dificuldades se tornam maiores. Às vezes, os líderes eles têm uma visão de um culto para uma causa. Outras pessoas têm uma visão totalmente diferente, eles vão para outra linha de raciocínio. O que a gente vê muito por aí, né? São cursos direcionados à ornamentação. Eu vou mostrar o meu trabalho ficou muito mais bonito que da igreja A ou da igreja B. Fazem para poder mostrar para os outros. Muitas obras por aí a gente vê, trabalhos voltados para o financeiro. Não estou dizendo que a igreja não precisa, a igreja tem contas para pagar. Mas a palavra de Deus diz muito claramente, almas. A obra de Deus é baseada em almas, é salvar quantas almas puder. O resto, depois tudo será acrescentado. Primeiramente o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, o que acontece é que a gente vê muitas obras por aí, voltadas a bens materiais, voltadas ao financeiro, voltadas à aparência, voltadas à estética, né? Aí fica aquela briga, né? Minha igreja fez um evento grandão, eu vou ter que fazer, a igreja do irmão fez um evento grandão, vou fazer um maior ainda. O irmão lá, você viu a ornamentação? A gente tem que fazer melhor do que ele. Não é isso, irmãos, a gente tem que trabalhar junto. A gente tem que batalhar junto, trabalhar junto. A gente tem que focar em salvar almas, fazer um trabalho bonito, sim, porque o Senhor pede que a gente, tudo que a gente for fazer, faça bem feito, principalmente se for para a obra de Deus. Mas não espere reconhecimento dos homens. Faça para reconhecimento do Senhor. Não faça nada para o homem, não faça nada para a aparência ou para você se vangloriar. Mas faça para que o Senhor te honre nessa terra, para que você tenha a sua salvação. Trabalhe, irmãos, para que você tenha um direito à vida eterna, para que você possa, irmãos, um dia, quando o Senhor voltar, você possa ficar de pé diante dele, que você possa ficar de pé dele e ter certeza da sua salvação, porque quando o grande dia chegar, o Senhor vai falar. Aí muitos vão falar, mas Senhor, eu fiz a obra, eu estava lá naquele culto e tal. Aí você, mas e a visão? Você estava na visão espiritual? Você estava na visão do homem, na visão da carne? Então, irmãos, vamos trabalhar para o reino de Deus, vamos salvar almas, vamos pregar, irmãos, para quem está lá fora. Vamos evitar, irmãos, de ficar com medo. Vamos evitar não, né? Vamos deixar de ficar com medo de pregar o evangelho, de chegar a pessoa. Vamos estender a mão, vamos dar um abraço. Talvez tenha uma pessoa que você conhece, que saiu da igreja e está lá fora, veio passando uma situação. Vá até ela, convide ela, dá um abraço nela, fale dela, fala do amor de Deus, pregue para ela, né? Talvez ela já conheça, mas a gente vê muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus até mais do que nós, né? E estão lá fora hoje em dia caídos, né? Por uma palavra mal colocada, por uma situação a qual foi mal explicada, e essa pessoa, ela pega e dá um passo para trás. Em vez, como eu falei, no caminho, descansar e continuar, não. Ela pega, para, ela recua, ela volta, ela fica com medo, ela se afasta. Então, irmão, vamos trazer essas pessoas de volta para Cristo. Vamos dar um abraço para ela. Vamos aquecer aquele coração que está frio, irmãos. Vamos chamar de novo na casa de Deus. Que essas pessoas, irmãos, ela muitas vezes precisa apenas de uma palavra, precisa apenas de um abraço, de um simples olhar que uma pessoa dessa precisa, que ele vê que você tem um carinho especial, que ainda há pessoas que acreditam nele. Vamos levantar os irmãos que estão caídos. Muitas pessoas, como disse agora, né? Muitas pessoas estão simplesmente caídas porque ninguém estende a mão para poder ajudar. Então, irmãos, vamos ajudar as pessoas. Quando nós estivermos caídos, irmãos, vamos procurar ajuda.
Não vamos ficar sofrendo, a gente não precisa ficar sofrendo sozinho. Se abra com alguém, com uma pessoa que você confia, se abra com o seu pastor, se abra com a irmã, um irmão a qual você tem discernimento que ela é uma pessoa espiritual, uma pessoa boa. Peça conselho, irmãos. Que conselhos é muito melhor você aprender com a palavra bem colocada do que você aprender com os seus erros. E eu sou um, irmãos, que eu vim pela dor. Falar, né? Eu vim para casa de Deus pela dor. O Senhor me trouxe após eu sofrer muito. Eu sofri muito na vida, antes de conhecer a palavra de Deus, antes do Senhor me trazer para a casa dele. Então eu vim pela dor, vamos vir pelo amor. Não vamos esperar que a gente passe por situações a qual a gente precisa recorrer a Deus. Mas vamos vir a Deus simplesmente por amor, simplesmente por querer estar na presença dele. Assim, irmãos, eu peço que os irmãos me coloquem sobre os seus pés. Se tiver algum irmão nessa noite, né, que queira se reconciliar com o Senhor, queira receber a oração, né, possa dar um passo em frente. Amém? Curvem suas cabeças, vamos estar orando essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem aqui nessa noite, meu Pai, colocar a vida de cada um que aqui está em tuas mãos, Senhor. Aqueles, meu Pai, que não puderem estar aqui nessa noite, meu Pai, coloco eles de igual modo, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar, meu Pai, com cada um de nós aqui, Senhor. Aqueles irmãos, meu Pai, que possam estar com o seu coração machucado, que possam estar com o seu coração magoado. Que o Senhor venha, meu Pai, limpar toda a mágoa, toda a angústia, Senhor, todo o sofrimento, meu Pai. Venha tratar, meu Pai, venha conversar, Senhor, com eles, no seu íntimo, meu Pai. Ao chegar em casa, no seu, cada um no seu quarto, no seu secreto, Senhor. O Senhor toma o coração deles, meu Pai. Que transformamos nós, meu Pai, em pregadores do teu Evangelho, Senhor. Que possamos, meu Pai, levar a tua palavra a todos e em todos os lugares, Senhor. Usa, meu Pai, cada um de nós, Senhor, com o teu poder, com a tua força, Senhor. Que nunca, meu Pai, permita que nós desistimos em meio do caminho, Senhor. Em meio às dificuldades, Senhor, o Senhor venha trabalhar na vida de cada um, meu Pai. Que o Senhor dê força, meu Pai, que o Senhor dê sabedoria, Senhor. Que possamos, meu Pai, ser aquele que levanta o irmão, Senhor. E que não sejamos aqueles que apontam o dedo e muitas vezes caem, Senhor. Que a gente faça a diferença, Senhor. Que a gente possa ser, meu Pai, pessoas de bem, pessoas a qual salvam vidas, Senhor. Que sejamos, Senhor, pessoas a qual vem trazer almas para o Evangelho, meu Pai. Venha, Senhor, abençoar grandemente essa igreja, meu Pai, esta casa de oração, Senhor. Trabalhe, Senhor, na vida de cada membro, meu Pai, de cada dos líderes, Senhor. O Senhor venha da sabedoria, que o Senhor venha desse discernimento, Senhor. E que essa obra continue caminhando sempre junto, meu Pai, na mesma visão, Senhor. E que todos nós, meu Pai, aqueles que acreditamos e pregamos no Evangelho, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, de qual modo, que faça que a gente tenha somente uma visão, a visão do Teu reino, Senhor. Assim, meu Pai, eu coloco, meu Pai, em Tuas mãos, meu Pai, essa petição, meu Pai. E assim já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero, irmãos, que a palavra de Deus tenha falado ao coração de vocês. Uma palavra simples, né? Mas a palavra de Deus, ele fala muito falar que seremos ouvidos, né? Mas que a gente fale pelo amor de Deus. Muitas vezes, por muito falar, a gente acaba não sendo ouvido. Mas espero